vida é Deus. Ela tem sua origem em Deus. Ele compartiu sua vida com você. Não importa se em algum momento de sua vida você acha que ninguém gosta de você. É possível que neste mundo, algum dia, você sinta que está sozinho no mundo. Que ninguém gosta de você, seus pais não gostam, os professores não gostam, seus amigos não gostam, ninguém gosta de você. Isso pode ser verdade de alguma maneira, mas Deus gosta de você. É possível em algum momento da vida que você se olha no espelho e você mesmo sente que não gosta de você, mas Deus gosta de você. Está frustrado com a vida. Você acha que ninguém compreende você? Há um Deus maravilhoso lá nos céus, olhando esta noite para você onde está e dizendo: filho, você não tem direito de se sentir fracassado. Você não tem direito de se sentir lá embaixo, porque você é a coisa mais linda que eu tenho. Preto, branco, baixo, gordo, magro, mulher, homem, intelectual, ignorante, rico, pobre. Você, sem distinção de cor, sem distinção de credo, sem distinção de filosofias, sem distinção de raça, sem distinção de nacionalidade, você é um ser humano. E você acha que Deus escreve uma coisa: não faça isto, e se você faz isto que está escrito, tem muito mais valor do que você. Você é um ser humano. E quando você transgrede isso que está escrito, Deus fica triste porque você se machuca. Não porque você transgrediu uma coisa escrita. Deus escreveu isso não para atormentá-lo. Deus escreveu isso para fazê-lo feliz. E quando você vai contra aquilo que Ele escreveu, você se machuca, você não é feliz. E é por isso que Ele fica triste. O ser humano não entende isso. Especialmente às vezes os cristãos não entendemos isto. Os cristãos estamos mais preocupados com os regulamentos do que com o ser humano. Estamos mais preocupados com as normas do que com o ser humano. Isto não quer dizer que esta noite devemos sair todos a transgredir todos os mandamentos, porque o ser humano está acima dos mandamentos. Porque se nós fazemos isso, os únicos que perdemos somos nós. Os únicos que vamos a chorar por isso somos nós. Os únicos que vamos nos ferir, machucar, somos nós. As normas que Deus deixou neste mundo são um cerco de amor, um cerco de proteção de amor para o ser humano. Quando você vai ao zoológico e encontra escrita um letreiro que diz assim: não entre na jaula dos leões, não é porque o administrador do zoológico é chato, é apenas porque ele não quer que você se machuque. Mas você é livre. Se você quiser, tira esse letreiro e joga no lixo e entra na jaula dos leões. Mas o único que se machuca é você. Os líderes da igreja do jovem rico estavam mais preocupados com o cartaz do que com o jovem. Ensinaram uma vida de obediência por medo, não por amor. E por medo também se aprende a obedecer. E este rapaz obedecia tudo, cumpria tudo por medo. Mas ele não amava a Deus. Ele obedecia, mas não amava. É possível obedecer o que Deus deixou escrito sem amá-lo. Mas é impossível amá-lo e não obedecer o que Ele deixou escrito. Então, meus amados, qual deveria ser a grande prioridade do cristianismo? Levar os homens a obedecer as normas ou levar os homens a amar o Senhor Jesus? Este rapaz não era feliz apesar de obedecer. Ele vivia angustiado, desesperado, apesar de cumprir tudo, apesar de estar na igreja. E um dia, quando Cristo visitou
sua cidade, ele saiu ao encontro de Cristo. A história bíblica, meus amados, diz que os líderes da igreja do rapaz saíram primeiro, mas Cristo levou os líderes para um lado. Eles estavam preocupados. O que diz a lei? Pode um homem repudiar sua mulher? O que diz a lei de Moisés? Deus levou inteligentemente, Cristo levou inteligentemente eles para um lado. Recolheu as criancinhas e começou a fazer sentar elas no colo e começou a beijar a cabecinha delas e acariciar a cabecinha delas. E o coração de aquele rapaz num canto ficou enternecido. As lágrimas apareceram em seus olhos, porque ele não tinha essa imagem de Cristo. Ele tinha a imagem de um Cristo cobrador, de um Cristo mau, de um Cristo condenador, de um Cristo implacável, de um Cristo disposto a castigar o pecador, mas não de um Cristo que era capaz de dar um beijo em uma criança. Algum dia você já imaginou Cristo chegando pertinho de você e dando um beijo em você? Alguma vez você já sentiu, mesmo que imaginariamente, Cristo chegando a você, abraçando você? Alguma vez você já aconchegou sua cabeça pertinho do coração de Cristo? Se você nunca se atreveu a fazer isso, então você não conhece Jesus. Aquele rapaz tinha medo de falar com Cristo, porque alguém lhe ensinou que devia ter medo de Deus. Quando Cristo começou a sair da cidade, diz a história bíblica que ele correu e caiu de joelhos e disse: Senhor Jesus, por favor me ajude, estou perdido. Que farei para ter a vida eterna? Que mais farei? Guardo os mandamentos, cumpro as normas, me porto bem, me visto direitinho, não corto meu cabelo como a igreja não quer, faço isso, falo aquilo. Que mais farei? Farei. Para ele, cristianismo era fazer. Que mais farei para ter a vida eterna? E Cristo tentou levar este jovem do conhecido ao desconhecido. Os professores usam muito este método de ensino. Cristo era um grande mestre. Tentou levar ele do conhecido ao desconhecido. O que era aquilo que ele conhecia? Ele conhecia normas, mandamentos, regulamentos. Cristo começou por aí. Disse: você quer ter a vida eterna? Então guarda os mandamentos. E aí o jovem ficou perplexo. Mas que mandamentos? Aqueles de Éxodo capítulo 20. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E o jovem ficou desesperado e disse: tudo isso eu guardo desde minha juventude, desde minha meninice, disse o grego original. Desde quando sou uma criancinha, tudo isso eu cumpro, mas eu não sou feliz. E Cristo disse: filho, aí está seu problema. Você está tão preocupado com cumprir essas coisas, mas você não me ama. Você obedece, você segue, você cumpre, você faz as coisas por medo, mas você não me ama. Então vou te dar um conselho: vai para casa, tire de seu coração o amor que você sente por alguma coisa, que é o dinheiro. Você ama muito o seu dinheiro. Tire de seu coração o amor que você sente pelo dinheiro. Me coloque a mim em seu coração. Então, só depois que você me amar, aí, depois que você me amar, aí cumpre as normas, guarda os mandamentos, segue meus caminhos. Agora, se você não me amar, filho, não adianta. Eu não quero nada de você. Obediência por medo para mim não tem valor nenhum. A obediência só tem valor se é por amor. Então, por favor, filho, eu quero que você me ame, porque cristianismo não é apenas fazer coisas. Cristianismo é um relacionamento de amor entre Cristo e o ser humano. Se não existe esse relacionamento, a obediência não tem valor nenhum. Então, por favor, filho, vai para casa, arranque de seu coração o dinheiro, me coloque a mim e volte, e vem e segue-me. E a história termina dizendo que o jovem foi embora triste e nunca mais voltou, porque era dono de muitas riquezas. Seguramente muitos estão pensando esta noite: graças a Deus, eu não tenho riquezas, eu não tenho dinheiro, então o meu problema não é esse. Meus irmãos,
Cristo está apenas apresentando um exemplo aqui. Este jovem, no coração dele, em lugar de estar Cristo, estava o dinheiro. E vejam como era o caso deste jovem. Ele amava seu dinheiro, mas obedecia tudo que a igreja queria. E para Cristo isso não tinha valor nenhum. Agora, eu posso amar mais um artista de televisão do que Cristo. E apesar de amar mais esse artista de televisão, posso estar obedecendo o que a igreja quer? Talvez. Mas para Cristo não tem valor. Eu posso amar mais meu namorado, minha namorada, meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, do que Cristo? Eu posso amar mais minha profissão do que Cristo, meu trabalho do que Cristo, meus sonhos do que Cristo? Eu posso amar mais minha casa do que Cristo, meu carro do que Cristo? Eu posso me amar mais a mim mesmo do que Cristo? E eu les digo uma coisa, meus amados: existem muitos seres humanos que amam coisas boas, mas não amam Cristo. Pergunto, por exemplo, poderia uma pessoa amar muito mais sua igreja do que Cristo? E vocês se espantariam se soubessem a quantidade de gente que existe nas igrejas que dariam a vida por sua igreja. Mas se Cristo les pede uma coisa, preferem ficar com sua igreja do que com Cristo. E o problema é a falta de amor. O problema é que estamos mais preocupados com a doutrina do que com Cristo, com a norma do que com Cristo, com o nome da igreja do que com Cristo. Meus irmãos, cristianismo acima de tudo e em primeiro lugar é relacionamento de amor com Cristo. E volto a enfatizar o pensamento que eu já disse. Agora eu digo de outra maneira: é possível estar na igreja de alguma maneira e não amar o Senhor Jesus, mas é impossível amar o Senhor Jesus e não estar na sua igreja. Então qual deveria ser o mais importante? É possível alguém guardar as normas de alguma maneira sem amar Jesus, por disciplina própria, mas é impossível amar o Senhor Jesus e deixar de guardar suas normas. Se me amais, guardai meus mandamentos, disse o Senhor Jesus. Mas a obediência, só por amor, nunca por medo, nunca por constrangimento, nunca por interesse, nunca por pressão. A obediência apenas por amor. De outra maneira não vale nada. Só depois que eu ocupo lugar em teu coração, disse Cristo ao jovem rico, então vem e segue-me. Se não, pode ir embora. Não quero obediência que não seja por amor. É impossível conviver alguém se não se ama esse alguém. Muitos cristãos se perguntam: por que estou 20, 30 anos na igreja? Cumpro tudo e não sou feliz. O caso do jovem rico era semelhante. Estava tanto tempo na igreja, desde menino, e não era feliz. Muitos cristãos se perguntam: por que sinto que falta alguma coisa na minha vida? E esta noite eu tenho certeza que alguém está pensando aqui: o pastor está falando agora de mim. Pastor, eu estou tanto tempo na igreja e não sou feliz. Eu sinto que falta alguma coisa. E eu guardo as normas, cumpro os mandamentos, sigo tudo que a igreja quer, mas não sou feliz. Sinto que falta alguma coisa na minha vida. Por que isso? Porque não se pode ser feliz sem amor. Não se pode ser feliz sem amor.